temos conversado aqui no mês de agosto sobre esse tema, relacionamentos missionais. O texto que nós temos nos deparado aqui é justamente a exposição de João, nos capítulos 13 ao 17. Na semana passada, nós ouvimos aqui o capítulo 13. Hoje a gente vai olhar para o capítulo 14, se você puder abrir sua Bíblia, em João capítulo 14. O pastor Sávio, semana passada, pregou no culto das 8h30, e eu preguei nos das 11, no capítulo 13. Você pode assistir depois pelo YouTube. E hoje eu preguei de 8h30, estou pregando às 11 aqui no capítulo 14. A nossa ideia é seguir até o capítulo 17, até o final de agosto, na verdade, ao penúltimo final de semana de agosto. E no último final de semana de agosto, nós teremos um preletor chamado pastor Fábio Ito, que ele vai passar aqui a sexta, o sábado e o domingo, palestrando e pregando a respeito da missiologia, na perspectiva mesmo aí da Missio Dei. E ele vai pregar na sexta, o pessoal do Revolution vai organizar os adolescentes e tal, mas é para toda a igreja. No sábado, o pessoal do Conversa vai preparar o momento aqui à noite, mas também está aberto para todos, estão convidados, vai ser feito para toda a igreja. E no domingo ele vai pregar aqui nos 4 cultos, como muitos têm feito, serão 4 sermões diferentes, é uma série que ele vai fazer, e se você pode participar dos 4 cultos, vai ser muito bom. Mas você pode também assistir depois pelo YouTube e acompanhar toda a série que ele vai pregar e vai falar com a gente aqui. Hoje pela manhã nós estudamos o capítulo 14 de João, tarde e noite nós estudaremos o capítulo 15 de João, e semana que vem o 16 e o 17 nessa série Relacionamentos Missionais. Ontem nós, como Igreja Presbiteriana, dia 12 de agosto, comemoramos 158 anos da IPB aqui no Brasil. E a Igreja Presbiteriana nasce como um fruto missionário, de um mover de Deus no coração de um homem de Deus, da Igreja norte-americana, o chamado Simonton. Ele vem ao Brasil e em 1859, 12 de agosto, ele chega aqui. E a partir da pregação da palavra, menos de um ano depois, se não me engano, em março de 1860, nós tínhamos um primeiro culto sendo realizado aqui no Brasil, e desde lá até hoje o Evangelho tem crescido. Nós temos visto isso aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. O Evangelho tem crescido, a pregação da palavra tem crescido. Há muitas pessoas que não foram talvez habituadas à palavra de Deus, estão se sentindo atraídas por Deus, atraídas pela palavra de Deus, e louvado seja Deus, porque Ele tem feito a sua obra, cumprido a sua missão, e nós somos só instrumentos do Senhor. Ontem nós comemoramos 158 anos da Igreja Presbiteriana, e em outubro será uma data muito especial também, nos 500 anos da Reforma Protestante. Mas eu queria ler com os irmãos no capítulo 14 de João. João é o evangelho, um dos evangelhos do Novo Testamento. Você pode procurar fácil na sua Bíblia, no celular, e você vai até o capítulo 14. Nós lemos aqui no início os 15 primeiros versículos, e se você não participou no início, você puder ao longo da mensagem dar uma olhada nesses versículos aqui, porque eles também vão servir de base para a gente estudar hoje aqui. Nós lemos os 15 primeiros versículos, e eu queria ler o versículo 1, pelo menos, com os irmãos, a gente pudesse ler todos juntos. João 14, versículo 1, você pode me ajudar lendo bem forte aí, o que é que ele diz? Não o vosso coração, credes, não se turbe o vosso coração. Essa é a temática que Jesus introduz aqui no capítulo 14 de João, e você vai ver que ele vai fechar lá no capítulo 27 com a mesma temática. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
ele apresenta para nós algumas razões nesses versículos. Eu vou para o Pai, eu voltarei para vós, eu sou o caminho, ok? Vocês sabem esse versículo? Eu sou o caminho, o que mais? Verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé lhe faz uma pergunta, Filipe lhe faz uma pergunta. No versículo 12 ele diz assim, você pode ler comigo? Em verdade vos digo que aquele que fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E Jesus introduz nesse momento com os discípulos a temática do amor, quando ele começa a falar de uma relação muito linda que nós podemos ver no Evangelho de João, entre guardar os mandamentos e amar a Deus e guardar a sua palavra. E a gente vai ler a partir do verso 16, tá bom? Eu vou ler os pares, vocês lerão os versos ímpares, mas eu queria pedir que fosse com mais entusiasmo do que a gente leu até agora, tá bom? Para que todo mundo possa ouvir, até quem está ouvindo aí pela internet possa entender bem a palavra do Senhor. A partir do verso 16, de forma alternada, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Disse-lhe Judas, não Iscariote: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas ela é do Pai que me enviou. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha aí, não se turbe o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra, e se tem uma coisa que é importante aqui, é isso. É a Tua palavra, Teu Espírito, a Tua presença. Te peço que seja a única coisa lembrada, Senhor, em nosso coração. Que o Senhor abençoe a todos nós, individualmente, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, semana passada a gente estava estudando o capítulo 13 de João, e vale a pena lembrar que Jesus
introduz os discípulos num ambiente um pouco diferente, talvez diferente do que eles estavam vivendo com Jesus, e um pouco diferente também de como os discípulos interpretavam a ideia do reino de Deus e como as expectativas dos discípulos estavam sendo formadas nesse íntere dos 3 anos que estavam caminhando com Jesus aqui na terra. Diferente por causa das expectativas dos discípulos, e diferente porque os momentos que tiveram com Jesus foram momentos de grandes ensinos ligados a grandes milagres, a grandes esperanças e a grandes obras que Deus estava fazendo aqui na terra, restaurando a ordem natural de todas as coisas, seja na natureza, quando Ele mandou a tempestade se acalmar, ou seja, na vida de um coxo ou de um cego que nascera desse jeito e Jesus falou que ele poderia enxergar, seja na vida de uma pessoa tomada por demônios, que Jesus falou com ele e ele foi liberto, seja na vida de um religioso que achava que estava vivendo bem, mas precisava nascer de novo, seja na vida de uma mulher que, de tantos casamentos que já tinha, vivia com uma vergonha muito grande da sociedade. Os discípulos estavam vivendo esses momentos com Jesus. E Lucas já tinha falado com a gente, que é o evangelho anterior a João, que em um dado momento da sua caminhada, Jesus muda o semblante e resolutamente ele está caminhando para Jerusalém. A partir do capítulo 9 de Lucas, você vai encontrar esse relato. E a partir desse momento, Jesus começa a falar com os discípulos a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Mas aqui no capítulo 13, ou nessa parte que é um dos textos mais preferidos por muitos cristãos, esse discurso que Jesus faz e essa conversa, desde o capítulo 13 até a oração do capítulo 17 de João, você pode ler a sequência desse texto. Jesus, ou melhor, naquela ceia com os discípulos, parece que a coisa está pesando bastante, porque Jesus primeiro toma uma atitude de um servo e lava os pés aos discípulos. A gente viu semana passada que muito maior do que a atitude de lavar os pés física, de colocar uma toalha e se humilhar, Jesus está estabelecendo um caminho com os discípulos que é fruto de uma identidade na qual ele ouvira do Pai que ele era o seu Filho amado, em quem o Pai tinha prazer. E o Filho, Jesus, estabelecendo um modelo, um exemplo, não somente na atitude externa, mas sobretudo no procedimento, na caminhada dentro do coração, na caminhada de mansidão, de humildade e tudo mais. E naquele momento a coisa fica um pouco estranha, porque Jesus indica que um daqueles vai traí-lo. E eu não sei, provavelmente você já participou de alguma conversa, de algum momento em que a conversa ficou tensa e você quis sair de lá. Algum engraçadinho sempre fala assim: quem acha que ficou tenso, levanta a mão, né? Para tentar descontrair. Às vezes nem isso consegue descontrair aquele momento. Ficou tenso. E nessa conversa, nessa ceia, Jesus se angustia profundamente, e isso é notado pelos discípulos que estavam ali, e Judas sai para traí-lo. Ok, é fácil a gente pensar na figura do Judas, porque a gente já conhece a história toda, mas não somente Judas sai para traí-lo, como Jesus, na frente dos discípulos, diz para Pedro que Pedro iria traí-lo. 3 vezes Pedro iria negá-lo e antes que o galo cantasse. E aí os discípulos estão ouvindo, estão participando e mesmo os discípulos não entendendo bem o que estava acontecendo, porque aparentemente os discípulos interpretavam o reino de Deus
como uma grande manifestação, uma grande interferência no Império Romano para restaurar o reino de Davi na terra. Os discípulos entendiam, ouviam quando Jesus falava do reino, pensando que Jesus iria tirar o imperador romano e assumir o trono. É tanto que, a um dado momento, os discípulos pediram a Jesus para que pudessem sentar ao lado de Jesus, um na direita, o Tiago e João disseram, um na direita e o outro na esquerda. E Jesus, o tempo todo, está muito focado. Jesus está focado porque ele sabe quem ele é na presença do Pai, e hoje, no Dia dos Pais, é uma oportunidade tão grande da gente ler esse texto, que Jesus fala tanto do Pai, dizendo o quanto ele está seguro e o quanto há uma forte unidade entre o Filho e o Pai, como também ele introduz a terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas Jesus está muito focado. Está focado porque ele sabe que está seguro no Pai, está focado porque ele sabe para que veio aqui, para cumprir um propósito eterno que Deus, antes de criar céu e terra, tinha estabelecido, e Jesus iria morrer numa cruz, mas Jesus também iria ressuscitar. Ele ressuscitou, há testemunhas para nos falar isso, e a palavra de Deus em tantos momentos nos falam quanto isso é importante para a nossa fé, importante para a nossa cosmovisão bíblica, importante para o nosso coração, para a nossa mente, de uma forma tão completa. Jesus está muito focado, os discípulos não. Os discípulos têm expectativas estranhas, eles não estão entendendo ainda. Os discípulos estão pensando aqui, talvez, que eles terão uma grande perda. Eles perderão Jesus. Toda vez que Jesus falava que ia morrer, os discípulos não gostavam desse papo. Até Pedro repreende Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 16, você pode ver isso claramente. Pedro diz: Jesus, vamos parar com essa conversa, não está dando certo. A gente está aqui 2, 3 anos juntos e o Senhor vem falar que vai morrer. Vamos parar, o Senhor não merece isso. É muito das conversas, dos bate-papos que a gente tem por aí nos cafezinhos, nos almoços e às vezes até dentro da própria igreja. Você não merece isso. Jesus olha para Pedro, repreende Pedro fortemente. É fato que essa conversa da cruz, da ressurreição, do reino de Deus, não cabia bem na mente e nas expectativas dos discípulos, porque quando Jesus falava isso, os discípulos pensavam que ia perdê-lo. E perdas nós temos muitas. Eu não desejava isso, e não vou citar o exemplo como quem está dizendo assim, bem feito, está vendo aí, de forma nenhuma. Mas essa semana, Usain Bolt perdeu. Eu não queria que ele perdesse, mas ele perdeu. E na sua última corrida ontem, ele não conseguiu concluir a sua corrida. Aquele que muitos até no jornalismo, comparando como uma espécie de uma força tão grande, endeusada, ele perdeu. Termina a sua carreira, a sua profissão aos 30 anos de idade, com a marca que é a marca nossa, a marca do ser humano. Nós perdemos, nós vamos perder, e nós convivemos com pessoas também que perderam. Possivelmente você pode estar aqui hoje e lembrar-se de alguma perda no seu coração, na sua vida, ou está vivendo ela hoje, a perda de um ente querido, a perda da alegria, a perda do ânimo, a perda da satisfação, a perda da esperança. Às vezes as coisas ao redor estão todas boas, muito bem, obrigado, mas o meu coração se perdeu e não consegue mais se enxergar, não tem mais foco na vida, perdemos muita coisa. Às vezes perdemos dinheiro, e é verdade que essas coisas doem, mexem muito com a gente, mas sobretudo perdemos pessoas, perdemos filhos muitas vezes, não somente quando eles falecem, não perdemos pessoas somente quando elas morrem, mas perdemos pessoas também por outros motivos, e essas coisas são dores, formam dores profundas no nosso coração. Os discípulos estão assim, e Jesus introduz o capítulo 14, trazendo uma palavra de conforto para eles, que não está ligada a uma espécie de
otimismo, há uma espécie de promessa vazia que, por exemplo, as coisas vão melhorar, ou como muitos cristãos aconselham, dizendo que no momento de perda, o melhor de Deus ainda está por vir, e muitas vezes o melhor de Deus é justamente aquele momento da perda, da provação, ao qual Deus se revela, Deus nos abraça, Deus cuida e trata da vida da gente. As palavras de Jesus não têm a ver com uma tentativa de animar os discípulos, de acordá-los, de tirar o foco deles, não. As palavras de Jesus que animam, que está trazendo o coração dos discípulos de volta para o foco, como Jesus sempre tem feito ao longo desses 3 anos de ministério com os discípulos, é baseada na sua obra redentiva, no seu grande amor, é baseada nas suas promessas a respeito do futuro, aquilo que nos espera no futuro, mas eu preciso lhe dizer que Jesus também fala, e muito mais, sobre as promessas que nos aguardam no presente, as promessas que nos aguardam hoje e que estão à nossa disposição hoje, no momento em que o nosso coração se abala, no momento em que nós ou estamos vivendo uma perda ou estamos convivendo com pessoas assim. E a proposta da gente olhar para esse texto de João não é somente para a gente estudar e entender minuciosamente as partículas no grego e pensar e tudo mais. O caminho que Jesus está direcionando os discípulos é para que o coração dos discípulos se encontre nele, mas sejam enviados. A grande comissão de João, quando ele diz no capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está trazendo o coração dos discípulos de volta para enviá-los. E enquanto envia, e enquanto vivemos a vida aqui na terra, não como pessoas quaisquer, mas como pessoas que conhecemos o que o mundo não conhece. Temos algo em nós que o mundo não tem. Eu não estou falando de esperança, de otimismo, porque eu conheço muita gente otimista, esperançosa, sorridente, mas o mundo, Jesus fala isso para nós. O mundo, não estou falando de uma coisa etérea, estou falando de pessoas que convivem ao nosso redor, mas não conheceram ainda a esperança do Evangelho, a esperança de Jesus, a presença do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo, é verdade, que há uma promessa futura, mas Jesus está dizendo também que há uma promessa para o presente. Nós temos algo que o mundo não tem, nós conhecemos alguém que o mundo não conhece, nós recebemos algo forte, profundo, imenso, que não tem como imaginar e conseguir entender como cabe dentro de nós a presença do próprio Espírito de Deus, e tudo isso não nos conduz a nos tornarmos orgulhosos, arrogantes, melhor do que o outro, ou com a posição de alguém que é mais especial e tudo mais, mas tudo isso nos leva ao mundo, ou à terra, ou aos nossos relacionamentos, para que o que fique mais evidenciado não seja o que nós temos em nós, mas seja o que o Pai depositou em nós, e por causa disso nós temos a oferecer ao mundo. E eu penso que muito da nossa inércia, muito da nossa apatia no nosso envolvimento com a terra, no nosso envolvimento com a missão de Deus, no nosso envolvimento no corpo de Cristo, no nosso envolvimento com a palavra de Deus, não seja por falta de sermão, por falta de aviso, por falta de alguém que esteja nos impulsionando, dizendo o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. Na verdade, nós estamos rodeados de gente assim, dizendo o que é que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Mas eu penso que muito da nossa inércia e da nossa apatia diz respeito a que essas palavras de Jesus parecem não estar encontrando abrigo, morada, parecem não estar conectando o nosso coração a Ele, porque se tivessem,
a nossa boca falaria, se tivessem, os nossos pés andaria em conformidade com o que Jesus fez e faz pela nossa vida, o nosso coração se impulsionaria por amor a Deus e não somente com um peso de obedecer e tem que fazer, mas com um coração que crê em Deus, que confia em Deus e que ama a Deus e que quer Deus sobre todas as coisas, que a gente pudesse ouvir, como Jesus falou tantas vezes, quem tem ouvidos, o que ele falou? Quem tem ouvidos para ouvir o que? Ouça. Ou seja, se essas palavras de Jesus realmente encontrassem o nosso coração, a gente falaria. Porque a gente fala, a boca fala do que o coração, é a Bíblia quem fala isso. Fala a verdade, quantas mensagens de WhatsApp você recebe e envia por dia sobre futebol? O time ganhou. Especialmente aqueles que normalmente o time não ganha. Como eu brinquei no primeiro culto, sem citar os nomes do time. Mas você sabe. Você manda. Manda ou não manda? Aquela tiração de onda. O time ganhou. Ganhou um jogo. Você está assim, feliz da vida. Quantas mensagens de WhatsApp você recebe e envia sobre Lava Jato, Lula, Dilma, Temer, Moro? Tá bom, né? Para não... Tá bom, vou falar mais não, senão alguém se levanta. Quantas? É ou não é, irmão? Fala a verdade. Quantas mensagens a gente manda de piada, de brincadeira, né? De tiririca, tirulipa e essas coisas todas. Quantas? Eu não estou aqui querendo falar com um tom de condenação, de forma nenhuma. Não é o nosso objetivo ler a palavra e nos tornar moralistas, não quero isso. O que eu estou querendo chegar é que o motivo da nossa inércia e da nossa apatia é porque essas palavras não estão conectando de fato o nosso coração. A gente não ouve, ou não entende, ou não crê que Jesus está dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração. A gente não ouve, não compreende o que Jesus está dizendo aqui aos discípulos e que Ele vai para o Pai, mas que Ele também vem para nós e se fará presente em nossa vida, em nosso coração, para um novo relacionamento de amor, a um novo relacionamento de pai para filho, mas também para nos usar e para nos enviar à terra como sendo a própria presença de Jesus na terra. E isso não é feito com uma ou outra pessoa, não é um pastor ungido, um missionário, mas isso diz respeito a todos aqueles que creem, a todos os discípulos de Jesus, ao qual ele está falando aqui, mas também está falando a nós, que somos a igreja dele. Se você puder olhar, por favor, o texto mais uma vez, eu queria só dar uma explanação. É um texto muito grande e eu confesso a minha falta de habilidade para poder fechar tudo isso em pouco tempo. Mas eu queria pensar com você, que você olhasse para o texto e percebesse um pouco a estrutura, como Jesus está falando isso para os discípulos. Veja bem, ele diz no versículo 1, que irmão, você pode ler aí, por favor? Não credes em Deus, crede. Versículos 2 e 3, Jesus vai falar o motivo. O motivo é simples: eu vou para o Pai, e quando eu estiver lá, eu vou preparar morada. Mas preste atenção, porque não somente eu vou preparar uma morada para você e para mim, mas também eu voltarei. E essa era uma mensagem que enchia o coração da igreja no Novo Testamento. Essa mensagem de Jesus, de que Ele veio, Ele encarnou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi também levado aos céus e habita lá com o Senhor, intercede por nós, mas a promessa de que Ele vai voltar era suficiente. Os discípulos de Jesus no século I não viviam uma vida fácil, não viviam. Eles viviam debaixo do império cruel, perseguidor,
idólatra, promíscuo, o que você pode imaginar e pensar de coisa ruim, os discípulos viviam ali no Império Romano no primeiro século. Mas você não vê nos relatos bíblicos os discípulos com a expectativa que de alguma maneira um cristão, um crente, um discípulo possa se candidatar ao Senado romano e assim vai resolver o nosso problema. Você não vê os discípulos aqui perdidos, pensando que a esperança, a expectativa, o otimismo é que a economia romana vai melhorar, ou que a perseguição vai diminuir, ou que a sociedade vai melhorar. Você não vê, na verdade, o que a gente vê no Novo Testamento é uma igreja sendo perseguida, passando por lutas, passando por perdas, mas cheia de esperança, cheia de gozo no coração, cheia de alegria. Quando os cristãos estavam pegando fogo lá no estádio e ele morria louvando e adorando a Deus com tanta intensidade que as pessoas que estavam no estádio, muitos se convertiam, ou quando estavam sendo comidas por leão e as pessoas assistindo, aquelas pessoas adorando a Deus, louvando a Deus com esperança, com gozo, com um semblante cheio de glória. Essa já era uma mensagem proclamadora, porque ela não era aquela mensagenzinha que você recebe no WhatsApp, cheia de coração, cheia de coisinha, de palavras de afirmação, quando Deus quer é assim, e essas coisas todas. Aquela mensagem era a mensagem suficiente do Evangelho, de que nós habitaremos com o Pai, de que os céus nos aguardam para a gente estar morando com o Senhor eternamente, mas também que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, a questão aqui não é se a economia vai melhorar, o meu bolso vai melhorar, eu vou ter um carro melhor. Não é essa questão que está em voga aqui. A questão que está aqui é que quando Jesus voltar, toda lágrima dos olhos será enxugada. Quando Jesus voltar, a presença de Jesus na terra e a sua glória será tão suficiente para nós que não vai haver espaço nem fora de nós, nem dentro de nós para o pecado, porque a glória de Cristo, a glória de Deus se manifestará aqui nessa terra. Jesus está falando isso para os discípulos. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá e eu vou voltar. Mas o povo de Deus, pensando nisso, tem essa mensagem escatológica o tempo inteiro. Tem essa mensagem quando eles falam de Jesus no seu ambiente de trabalho, mas tem essa mensagem muitas vezes quando eles não somente falam, mas estão vivendo o Evangelho. As pessoas ao redor estão nos avaliando e observando, pensando, há algo diferente, há algo que eu quero. Acontecia isso no Novo Testamento. As pessoas iam na igreja, eu quero Deus, eu quero esse Jesus, eu quero essa glória, eu quero essa alegria, essa esperança que Jesus dá ao nosso coração. Mas se a gente ficasse aqui falando só sobre o céu, poderia ser, como muito acontece, tudo bem, quando eu tiver no meu último minuto de vida, eu vou entregar minha vida para Jesus e está tudo resolvido. Sei você, mas eu já ouvi isso dentro da igreja. Uma pessoa se converteu no finalzinho da sua vida, e isso acontece muito, porque Deus sabe o tempo, a forma, o caminho, é Deus é soberano. E a pessoa dizia, assim não dá, não existe. Veja qual é o pensamento, falando de um fato real, tá bom? A pessoa passa a vida todinha aproveitando e no final da vida se converte e vai para o céu. Aí não dá. Aí está de brincadeira comigo. E parece que essa coisa circunda a nossa mente, o nosso coração, porque a gente sempre vai pensar em Jesus e no Evangelho como uma promessa de Deus para a gente ir para o céu quando morrer. Mas a continuidade do texto nos mostra algo diferente. Jesus não está falando para os discípulos não terem um coração perturbado, preocupado, pesado, angustiado,
não é somente porque quando morrer vão para o céu. Jesus está falando para os discípulos que o Evangelho trouxe o céu para a terra. Jesus está trazendo o coração dos discípulos a uma esperança que é muito maior do que aquela que nos aguarda lá depois, porque na verdade é uma esperança real e presente. Jesus trouxe o céu para a terra. Jesus trouxe o céu para o nosso coração. Jesus veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é o próprio caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus disse para os discípulos que eles aqui na terra poderiam viver coisas ainda maiores do que tudo que eles estavam vendo no ministério e na vida de Jesus. Jesus diz aos discípulos que não somente vai para o Pai, mas vai mandar do seu próprio Espírito para habitar em nós, para que essa realidade da presença de Cristo seja forte, seja cheia de esperança, cheia de glória, não somente quando a gente morrer, mas hoje. Hoje. É muito estranho quando cristãos se sentem vazios, quando cristãos não estão cheios de gozo, cheios de esperança, porque na verdade tudo que nós podemos ter para nos tornar coparticipantes da natureza de Deus nos foram doadas e foi colocado em nós pelo Espírito, que é o selo da promessa, não somente para a gente ir para o céu quando morrer, mas trazer o céu para habitar em nosso coração, sendo Jesus suficiente, sendo Deus aquele que satisfaz completamente o meu coração, sendo a palavra de Deus suficiente para mim, sendo as promessas de Deus o motivo da minha alegria, do meu levantar e do meu deitar, do meu ministério, do meu trabalho, da minha família, o gozo, a alegria, o desejo de servir, que Deus seja glorificado em cada detalhe da minha vida, porque Jesus falou para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E eu deixarei com vocês, nesse tempo, o Espírito para habitar com vocês. Interessante porque 3 discípulos fazem algumas perguntas. 3 perguntas. Tomé, que tem até o adágio do Tomé, que é só acredita o quê? Vendo, aquele cara que era difícil de crer. Foi ele que pediu para ver as marcas de Jesus ressurreto. Tomé, no versículo 5, diz para Jesus assim: Senhor, não sabemos para onde vais, a gente não está entendendo nada, como é que eu posso saber o caminho? Tomé parece ser aquela pessoa, como muitos de nós aqui, que gosta de ver a coisa palpável, concreta. Senhor, estou ouvindo o Senhor falando aí, o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, tudo que o Senhor falou, tem uma coisa estranha, um ambiente estranho aqui, mas como é que eu vou saber concretamente o caminho? Outro discípulo, chamado Filipe, no versículo 8, vai falar para Jesus o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso já nos basta. Expressão do coração de Filipe, e a gente vê isso em outros textos também na caminhada do Filipe, que parece que ele é aquela pessoa meio pessimista. Tem uma hora que ele falou assim para os discípulos, para Jesus na frente dos discípulos, Jesus chamou para Jerusalém, Filipe foi aquele que disse: vamos lá, porque a gente vai morrer mesmo. Sabe aquela pessoa, talvez seja você mesmo, que sempre vê um lado ruim da coisa, sempre tem um medo, sempre apresenta, e Filipe falou: a gente vai morrer, vamos lá, vamos embora. Filipe diz: mostra-nos o Pai. Tá bom, se somente o Senhor me mostrasse o Pai, já era suficiente. E Jesus responde para Filipe também, como a gente vai ver. Lá no versículo 23, 22, um chamado Judas, não o Iscariote, um outro Judas que fazia parte dos 12, diz para Jesus, depois de tudo que Jesus falou, ainda manifesta o seu coração dizendo: Senhor, de onde procede que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Parece que esse Judas é aquele coração que está preocupado em que as coisas aconteçam na terra.
em que o reino de Deus venha e seja algo palpável e concreto no que diz respeito à política, à economia, à sociedade. Ou seja, como é que o Senhor está dizendo aí que esse reino diz respeito a nós, que o Senhor vai manifestar somente a nós e não ao mundo inteiro? Parece que o Judas é aquele rapaz, aquela pessoa que tem a melhor das intenções, mas ele não está compreendendo ainda a natureza do reino, do evangelho e da graça de Deus. Jesus responde a cada um de uma forma muito especial. Jesus diz a Tomé que ele já é o caminho, ele é o quê? A verdade, ele é a vida. Tomé diz: Senhor, mostra alguma coisa que eu possa estar aqui. Sou eu. Eu sou o caminho. Eu sou o suficiente para você. Jesus responde para Filipe, dizendo: Filipe, estou falando com vocês o tempo todo. Se você me vê, você vê o Pai. Se você vai ver o Pai, você vai me ver. Eu sou Deus. Eu sou Filipe. A encarnação e o ministério e a obra de Deus está sendo revelada na minha pessoa. Se você me visse de verdade, você veria aquilo para o qual o seu coração tanto anseia, tanto anela. Jesus responde para Judas dizendo o que ele já tinha dito, dizendo o seguinte: Judas e todos nós, se alguém me ama, ele vai guardar a minha palavra. Jesus começa a falar sobre isso, um versículo muito preferido, que é o 21, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está respondendo às questões do coração de cada um desses homens, mas a tônica é a mesma. Não somente eu vou preparar uma morada lá no céu, a morada já veio para a terra. A figura do Consolador, quando ele diz que vai enviar um outro Consolador, a ideia aqui é de que é a própria presença de Jesus, é a própria presença do Pai, é o Espírito de Deus que é adorado como Deus, porque Ele é Deus também. E eu não sei como cabe isso, mas que Jesus está falando é que o próprio Deus viria habitar dentro do nosso coração, na nossa vida, e estaria conosco para sempre. A promessa de Deus Pai, quando nós lemos tanto no Antigo Testamento, dizendo que o Senhor nunca nos desamparará, nunca nos deixará, ainda que um pai ou uma mãe nos abandone, nos rejeite ou faça qualquer coisa com a gente, o Senhor nunca vai abandonar. Jesus fala isso com a gente e Ele diz que esse Espírito é Deus falando o tempo todo conosco, que eu nunca vou desamparar e nunca vou deixar você. É outro Consolador, mas é a presença do próprio Espírito dentro do nosso coração. Ou seja, Jesus veio trazer o céu para a terra. E essa grande mensagem, ela já é suficiente para o meu coração não se turbar, não viver inquieto, não se perder num momento da luta, da prova, da dificuldade, mas transformar até momentos assim na manifestação da glória de Deus, quando Ele se revela cada vez mais com o seu cuidado na vida da gente. Jesus não está dizendo assim, olha para cima pessoal, a vida vai melhorar. Jesus olha nos olhos dos discípulos e diz, não se turbe o vosso coração, creia em mim. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo, porque eu vou deixar a paz com vocês, a paz que eu não dou ao mundo. É aquela pergunta de Judas,
essa paz e esse espírito e essa manifestação do amor de Deus, que não está sendo dado ao mundo, mas está sendo dado a todos quanto os olhos estão sendo abertos, os ouvidos estão sendo abertos, o coração está sendo atraído para a presença de Deus em Jesus. Ele fala: eu vou me manifestar a Ele em amor, em graça. Você não vai encontrar em nenhuma religião do mundo algo que se compare ao Evangelho, porque a relação estabelecida em Cristo é uma relação de amor, de paternidade, de substituição e de gozo eterno e profundo, não somente amanhã, mas sobretudo hoje também. Sobretudo hoje. Talvez você Talvez você também escute essa mensagem e pense que há algo que precisa brilhar mais forte dentro de nós, há algo que precisa falar mais alto dentro de nós, para que o mundo conheça, não a nós, não a igreja presbiteriana ou a nossa igreja aqui das Graças, mas o mundo conheça de verdade que Jesus Cristo veio. E Jesus Cristo é suficiente, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu queria pedir para você poder fechar os seus olhos, a gente vai orar. Eu sei que já fizemos muitas aplicações, mas talvez seja algo que Deus esteja falando ao seu coração, falando na sua mente, que precisa de uma entrega, precisa de uma consagração, precisa de confiança, precisa de uma nova vida, de uma regeneração, de um mover, de um agir de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Eu queria que você orasse. Não se turbe o vosso coração, creia no Senhor. Ele é suficiente. A sua paz é suficiente, o seu amor é profundo e nos satisfaz. Ele é tudo para nós, tudo em nós. É dele que nós precisamos. É somente dele. Se você pudesse colocar em pé no seu lugar, eu queria orar, a gente orasse junto aqui, pedindo a Deus que nos cubra com sua graça, com seu poder, com seu Espírito. E você pode, no seu coração, de repente, com suas palavras, dizer: Senhor, é de Ti que eu preciso, é o Senhor que eu quero, é essa esperança que eu queria que invadisse a minha alma, e eu pudesse essa semana abrir a minha boca e falar, escrevendo no WhatsApp ou falando diretamente para as pessoas, quanto o Senhor é grande, majestoso, suficiente, cheio de glória e poder, quanto o Senhor nos ama e o quanto nós podemos nos entregar e amar e se deleitar na Tua presença, Senhor. Oh Deus, a gente vai orar e depois a gente vai cantar mais um cântico, exaltando a obra bendita de Jesus por nós, pela nossa vida. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Tua presença. Perdoa-nos, Tu sabes a nossa fraqueza. Mas, Senhor, que o Teu Espírito, de alguma maneira, Senhor, comunique para nós essas palavras que o Senhor falou aos discípulos. Não se turbe o vosso coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é suficiente, é tudo para nós. Como no Salmo diz: aquietai-vos,
saber que eu sou Deus. Senhor, dá-nos a graça da gente perceber, os nossos olhos verem, nossos ouvidos ouvirem, nosso coração, mente se conectar mesmo com o Senhor e perceber o Teu agir, a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória em nossa vida e através de nós aqui nessa terra, Senhor. Invade o nosso coração, enche-nos com esse Espírito da promessa que é um selo, já habita em nós, Senhor. Enche-nos de toda a plenitude do Senhor, da Tua glória e do Teu poder, Pai. Aperfeiçoa o Teu poder na nossa fraqueza e nos usa nessa terra, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, levanta-nos, Senhor, de toda apatia, frieza, levanta-nos, Senhor, como adoradores, pessoas com fome e sede do Senhor, com esperança na Tua glória, não somente no porvir, mas hoje pela manifestação do Teu amor e da Tua pessoa em nosso coração. Levanta-nos, Senhor, como um exército nessa terra, e proclama e vive a Tua mensagem, a Tua pessoa, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, a quem nós honramos nesse lugar. E que a graça maravilhosa de Jesus, o Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão profunda do Espírito seja com todos nós, seu povo, hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém.